Olá, eu sou o Thales. Esse é o primeiro episódio da quinta temporada de Demon Slayer. Ele começa com alguns exterminadores do Esquadrão de Caçadores de Demônios observando uma gigantesca mansão que aparentemente está sendo usada de quartel-general por alguns demônios. Aparentemente uma pessoa de um vilarejo ali próxima foi levada lá pra dentro por eles e por causa disso os caçadores estão ali. Rapidamente eles veem um demônio chegando com uma mulher amarrada em suas costas. Os caçadores terão que fazer alguma coisa e invadem o local. Eles rapidamente são cercados por diversos demônios. Dois deles estão assustados e são visivelmente muito fracos, porém outros dois são extremamente poderosos e eliminam esses demônios sem dificuldades. Acontece que esses dois caçadores são pilares, o nível mais alto de força que um caçador de demônios pode alcançar. Eles continuam eliminando esses demônios como se não fossem nada. E aquele com a mulher nas costas aproveita para correr, pois ele não quer enfrentar dois pilares. Eles têm que segui-lo para poder tentar salvar aquela mulher, mas do lado de fora tem muitos demônios. Um deles vai ficar para trás para tomar conta deles, enquanto o outro tenta salvar a mulher. Rapidamente ele se aproxima e manda os demônios se renderem, mas eles não vão parar de atacar. O jovem tem que eliminar diversos ao mesmo tempo, e aquele que está com a mulher a arremessa para fora do castelo, mas ela é salva pelo outro caçador. O demônio então tenta fugir e os dois vão atrás dele, e parece que caíram dentro de uma gigantesca fortaleza que muda de forma. O demônio ali é inalcançável e antes de poderem atacá-lo, os dois pilares foram teleportados para fora dali e não entenderam que lugar era aquele. Logo vemos uma outra caçadora chamada Kanao chegando até a sede do esquadrão. Ela fica sabendo rapidamente que a Nezuko, a irmã do Tanjiro, que é uma demônio, agora pode andar sob a luz do sol e com certeza Kibutsuji Muzan irá tentar enviar seus demônios para sequestrá-la. Uma das pilares diz para ela que irá acontecer uma reunião com todos os pilares e ela vai deixar a Kanao tomando conta da Nezuko. Tanjiro ainda está se recuperando do último embate contra as luas superiores, a classe dos demônios mais poderosos do Muzan. Logo vemos a reunião dos pilares. Amane Ubuyashiki aparece para começar essa reunião. Ela representará o Kagaya Ubuyashiki. Ele é o líder da família que está por trás do esquadrão de caçadores de demônios. Como sua saúde piorou, ele não pode participar dessa reunião. Amane já começa dizendo que recentemente um demônio conseguiu conquistar a luz do sol. Esse é um feito inédito e com certeza Muzan irá mandar seus demônios atrás dela de qualquer maneira. Ele também quer conquistar a luz do sol e uma gigantesca guerra se aproxima. Acontece que durante a última luta contra as luas superiores, Amane ficou sabendo que alguns caçadores liberaram uma certa marca em seus corpos e ela quer saber quais foram as condições necessárias para fazer essas marcas aparecerem. A jovem então conta que muitos anos atrás, os espadachins que levaram Muzan a estar à beira da derrota foram conhecidos como os espadachins da primeira respiração. Eles disseram que cada um deles passou a carregar marcas similares às de demônios. Durante o passar dos anos, o conhecimento a respeito dessas marcas foi perdido e tudo que eles sabem é que quando algum dos caçadores manifesta essa marca, os outros a seu redor começam a manifestá-la também. E só sabem disso pois foi registrado no diário de um dos espadachins da primeira respiração. A primeira pessoa dessa geração atual a manifestar essa marca nem ao menos era um pilar, foi o próprio Tanjiro. Infelizmente ele é incapaz de descrever exatamente como a marca dele apareceu. Por isso Amane quer saber desses dois pilares como as marcas deles apareceram. A primeira pilar, Kanroji, não consegue descrever muito bem. Ela explicou tipo o próprio Tanjiro com palavras que não fazem sentido. Por causa disso, o pilar Tokito teve que dizer exatamente como aconteceu. Ele deixa claro duas características imprescindíveis. Antes de sua marca aparecer, primeiro, ele sentiu que seu coração bateu a mais de 200 batimentos por minuto. E depois, enquanto utilizava sua respiração, a temperatura de seu corpo superou os 39 graus. Nesse momento, a marca apareceu. Nessas condições, ele não deveria nem ao menos conseguir se mover, mas mesmo assim conseguiu lutar e terminar a batalha contra uma das luas superiores. Agora que sabem os detalhes, Amane diz para os outros pilares que o objetivo principal deles deve ser encontrar um jeito de manifestar essas marcas em todos. Entretanto, antes que eles comecem o treinamento, Amane os avisa de uma certa coisa. Aqueles que já despertaram a marca já não tem mais o que fazer, porém, os outros que despertarem, vai acontecer uma certa coisa que ela não diz nesse episódio. Assim que a reunião com a Amane terminou, os pilares queriam conversar para ver o que eles fariam a partir de agora, mas Tomioka se levantou para ir embora
embora dizendo que essa conversa não tem nada a ver com ele. Mesmo assim, alguns querem fazê-lo ficar, e o pilar Himejima tem que intervir. Ele interrompe a todos, dizendo que tem uma proposta. Depois disso, vemos que o Zenitsu finalmente voltou até o quartel-general depois de mais uma missão. Ele ficou em choque ao ver que a Nezuko agora está andando sob a luz do sol e, além disso, consegue falar, dando as boas-vindas para ele. O jovem começa a dizer que os dois irão se casar. Ele está muito feliz, até que ela o chama de Inosuke e ele fica todo irritado. Ela fez isso pois o próprio Inosuke passou o maior tempão a treinando para falar seu nome. Depois disso, vemos que Tanjiro recebeu sua nova espada. Ela tem uma lâmina ainda mais escura do que a anterior e também possui o símbolo destruir. Tal coisa é uma honra muito grande, pois apenas os pilares têm isso escrito em suas lâminas. Abruptamente, o próprio Inosuke entra no quarto atravessando a janela. Ele veio avisar ao Tanjiro que o treinamento de fortalecimento irá começar e os pilares irão treinar a todos. Acontece que foi isso que eles decidiram depois de se reunirem. Cada um deles dará um treinamento específico para os membros do esquadrão de exterminadores, começando daqui a 3 dias. Como não sabem quando Muzan irá fazer seu ataque, eles precisam se preparar de todas as formas possíveis. Para prevenir essa emergência da guerra contra o Muzan, o Himejima deu essa sugestão para o treinamento dos pilares, e todos concordaram. Além dos pilares ativos passarem seus conhecimentos para os outros exterminadores, eles também vão pedir ajuda dos pilares aposentados. Entretanto, o pilar Tomioka não participou da reunião e eles não sabem o que ele pretende fazer. Zenitsu também foi conversar com o Tanjiro, dizendo que eles terão que treinar com os pilares, e ele está extremamente irritado, pois não queria todo esse trabalho duro. Tanjiro, entretanto, diz que essa é uma oportunidade impressionante, pois treinar com pessoas com habilidades superiores às suas sempre faz você se tornar mais forte. Só que suas palavras irritam mais ainda o Zenitsu, que não quer trabalhar de jeito nenhum. Antes dele ir embora, entretanto, Tanjiro o agradeceu, dizendo que durante sua última batalha contra os Luas superiores, ele já não conseguia mais usar as pernas, e só pôde derrotar o último demônio, pois utilizou a respiração que o Zenitsu ensinou para ele. Ou seja, às vezes, amizade e conexões podem salvar sua vida. Vemos que Zenitsu ficou muito feliz com as palavras do Tanjiro. Depois disso, vemos que o treinamento já começou. Um pilar aposentado está dando para diversos exterminadores um tipo de treino que irá melhorar suas capacidades cardiovasculares. Eles têm que correr para melhorar seu condicionamento físico e precisam fingir que estão sendo perseguidos por um demônio, ou seja, a vida deles depende disso. Mas todos estão completamente cansados. O pilar aposentado diz que se eles já estão cansados agora, não conseguirão aguentar os treinamentos dos outros pilares, que serão ainda piores. Enquanto ele treinava esses exterminadores, 3 jovens se esforçavam muito para fazer o almoço de todos. Só que depois que elas terminaram, os jovens estavam tão cansados que nem ao menos conseguiam comer. O pilar então explica que depois do treinamento de condicionamento físico dele, os exterminadores irão passar pelo treinamento de movimento rápido do Tokito, depois vai ser o treinamento de flexibilidade da Kanroji, logo em seguida o Iguro vai melhorar a habilidade deles com a espada, e depois dele o treinamento do Shinazugawa vai ser sobre golpes infinitos. Pelo nome parece que esse treinamento não vai terminar nunca. Por último, o pilar Himejima vai dar o treinamento de amplificação muscular. Esse treinamento é para fazer os exterminadores se tornarem sobre-humanos. Logo em seguida vemos algumas partes desses treinamentos. Os exterminadores com certeza vão sofrer muito. A dificuldade é gigantesca, afinal, o nível deles não se compara ao nível dos pilares. Mas pelo bem de todo o esquadrão, eles precisam se esforçar o máximo possível. Mais tarde vemos que Tanjiro recebeu um recado diretamente do líder do esquadrão e descobriu através desse recado que o Tomioka não está participando do treinamento dos pilares. Vemos então que o líder, o Sr. Kagaya, está muito agradecido por tudo que todos estão fazendo. Outra hora, em uma cidade, vemos a casa onde se esconde e trabalha a senhorita Tamayo. Ela fica em choque pois foi encontrada por um dos corvos do Kagaya. Ela, entretanto, foi muito difícil de ser encontrada e no tempo que levou para fazer isso, Kagaya Ubuyashiki parou de se mover. O corvo diz que só conseguiu encontrar esse lugar graças a conexões humanas. Ele conseguiu identificar o antigo dono dessa casa que ela comprou. E não apenas isso, ele ficou de olho no Yushiro durante o dia todo. O corvo então diz que não tem a menor intenção de fazer o mal para a senhorita Tamayo e gostaria de poder ganhar sua confiança da mesma forma que o Tanjiro conseguiu. O corvo
Corvo então conta o que veio fazer ali. Acontece que lá no esquadrão de exterminadores existe uma jovem que entende muito de fisiologia demoníaca e farmacêutica. O esquadrão gostaria que a senhorita Tamayo investigasse ao lado dela as mudanças na Nezuko. Eles querem muito a colaboração dela para derrotar Muzan Kibutsuji, e para isso ela terá que ir até a mansão Ubuyashiki. Ela mal pode acreditar que um demônio como ela está sendo convidado para o quartel-general do esquadrão de exterminadores. O Corvo do Kagaya Ubuyashiki, líder do esquadrão de exterminadores de demônio, depois de dizer tudo isso que acabou de dizer para a senhorita Tamayo e chamá-la para ir até a mansão Ubuyashiki, também diz que está esperando uma resposta positiva vinda dela. O Corvo então vai embora, e em seguida vemos que chegou correndo o próprio Yushiro, todo preocupado com a senhorita Tamayo. O jovem está pronto para limpar essa casa e se mudar dali o mais rápido possível, mas Tamayo diz que dessa vez é diferente. Agora que a Nezuko conquistou a luz do sol, algo muito importante começou. Possivelmente, esse algo já tinha começado há muito tempo atrás. O que aconteceu aquele dia, agora se tornou uma onda ainda muito maior. Vemos que Tamayo está cheia de esperança, e de qualquer maneira eles vão deixar aquela casa. Mas como dessa vez será diferente, ela quer pegar toda a pesquisa dela e pede a ajuda do Yushiro. Talvez essa seja a última vez que eles vão se mudar de lugar. Tamayo já decidiu ir para a mansão Ubuyashiki, quartel-general dos exterminadores de demônios. Na cena seguinte vemos do que se tratava a carta que Ubuyashiki mandou para o Tanjiro. Nela, o líder perguntava se Tanjiro já estava bem e dizia que ele não pode mais se mover. Por causa disso, precisa que o Tanjiro converse com o Tomioka. O jovem pilar tende a colocar a si mesmo em uma forma muito negativa de pensar. Ubuyashiki quer que Tanjiro melhore esse lado negativo dele e não desista até conseguir. Para o Tanjiro, missão dada é missão cumprida. Na manhã seguinte, ele pede um conselho à jovem Aoi: como conversar com alguém que não quer conversar. A jovem diz que não sabe o que fazer. Se fosse ela mesma, não queria que ninguém viesse conversar com ela. Entretanto, vemos que a jovem teve uma excelente ideia. Ela saiu dali e voltou com diversos bolinhos de arroz. Segundo ela, barriga cheia pode fazer qualquer um querer conversar. Tanjiro então saiu dali e foi direto até a casa onde o Tomioka está. Ele quer fazer o jovem pilar da água entender que não está sozinho. Tanjiro chama por ele várias e várias vezes, e vemos que Tomioka estava lá dentro, mas simplesmente o ignorava. Uma hora, Tanjiro falou que iria entrar. Tomioka se assustou, mas achou que tinha ouvido ele dizer que iria embora, por isso não se preocupou. Quando ele menos esperava, o próprio Tanjiro entrou no lugar. Ele então vai para perto do Tomioka, até perto demais, e começa a dizer que todos estão treinando. O jovem então diz que daqui a 7 dias ele já vai poder começar seu treinamento e quer que o Tomioka o ajude. Só que o pilar infelizmente diz que não. Tanjiro não entende o porquê, mas percebe que ele parece estar com um pouco de raiva. Tomioka então diz que está preocupado, pois Tanjiro ainda não dominou a respiração da água, e ele tinha que se tornar o próximo pilar da água. Tanjiro então pede desculpas e diz que conversou com o senhor Urokodaki. Acontece que mudar o estilo de respiração enquanto está treinando não é algo incomum, e como o estilo da água deu origem a diversas outras técnicas, isso não é algo prejudicial. Só que não é a respeito disso que o Tomioka está falando. Ele quis dizer que nesse momento não existe um pilar da água, e por causa disso alguém tem que assumir esse manto o mais rápido possível. Mas Tanjiro não entende o que ele acabou de dizer. Afinal, Tomioka é o pilar da água, e Tomioka o corrige dizendo que na verdade não é o pilar da água. O jovem então se levanta e manda Tanjiro ir embora. Só que o jovem protagonista se lembra das palavras do líder dos exterminadores e não vai desistir. Ele então continua insistindo e vai dizer que está com uma bolsa cheia de bolinhos de arroz esperando para comer com Tomioka. Como ele não responde, Tanjiro deixa na porta dele e pede para ele comer mais tarde. Na manhã seguinte, vemos que Tomioka comeu todas as bolas de arroz e Tanjiro ficou muito feliz ao perceber isso. Ele então começou a seguir o Tomioka por todos os lugares, sempre tentando conversar com ele, mas o jovem nunca respondia. Tanjiro continuou insistindo, mesmo quando Tomioka estava dormindo, ou comendo, ou meditando, ou até mesmo tomando banho. Vemos que Tomioka já não aguenta mais toda essa perseguição do Tanjiro. Ele se pergunta se isso irá continuar por toda a sua vida, mas talvez se conversar logo com o Tanjiro, ele desista de ficar o perseguindo. Enquanto andavam, então Tomioka para e resolve contar para o Tanjiro que ele nunca passou na seleção final. Tomioka então
então diz que naquele ano ele participou da seleção final junto com um jovem que também teve sua família completamente deletada pelos demônios. Esse jovem se chamava Sabito. Os dois tinham 13 anos de idade e rapidamente se tornaram amigos. Sabito tinha um forte senso de justiça e também um coração muito gentil. A única pessoa que perdeu a vida durante aquela seleção naquele ano foi o próprio Sabito. Ele eliminou todos os demônios daquela montanha praticamente sozinho. Só que mesmo assim, todos menos ele passaram. O próprio Tomioka foi ferido pelo primeiro demônio que o atacou e naquele momento também Sabito estava lá para salvá-lo. O jovem humilhou aquele demônio com facilidade, até que um outro jovem foi pego por um demônio e quando ouviu seu grito, Sabito saiu correndo para defendê-lo. Tomioka desmaiou logo em seguida e quando acordou, a seleção final já havia acabado. Ele sobreviveu durante os 7 dias e passou na seleção, mesmo estando desmaiado. Ele, entretanto, não conseguiu derrotar nenhum único demônio e foi apenas salvo por outra pessoa, o próprio Sabito. Será que ele verdadeiramente pode dizer que passou na seleção final? Tomioka acha que não. Ele não merece ser o pilar da água e nem ao menos merece ser considerado um pilar como os outros. Ele não é igual a todos e fala pro Tanjiro pedir para os outros pilares o treinarem. Segundo o Tomioka, é melhor desse jeito, pois ele nunca irá manifestar uma marca, embora com certeza isso teria acontecido com o Sabito. Com lágrima em seus olhos, Tanjiro diz que com certeza o Tomioka pensa que ele deveria ter perdido a vida aquela noite na montanha no lugar do Sabito. Isso é o que geralmente as pessoas pensam quando alguém próximo perde a vida daquele jeito. O próprio Tanjiro sabe muito bem o que é ter alguém mais forte dando a vida para protegê-lo. Vemos então que Sabito foi o jovem que treinou o Tanjiro lá na montanha Sagiri. Foi uma experiência estranha e mesmo já estando há tanto tempo sem vida, o jovem treinou o Tanjiro. Ele então diz que se tivesse vivo, Sabito teria a mesma idade do Tomioka e fica emocionado pois o jovem salvou a todo mundo durante a sua seleção. Isso foi algo que o próprio Tanjiro não pôde fazer. Ele conseguiu muito mal salvar a si mesmo. Se Sabito estivesse vivo, teria se tornado um espadachim impressionante. Tanjiro entende o Tomioka, pois ele se sentiu da mesma forma quando o Rengoku deu a vida para salvá-lo. Tanjiro naquele momento queria ter perdido a vida no lugar do Rengoku, pois ele achava que o jovem poderia algum dia ter eliminado o Muzan. Mas Tanjiro também se lembra das palavras de seu amigo Inosuke. Rengoku falou que acreditava nele e por causa disso Tanjiro tinha que fazer de tudo para alcançar essas expectativas. Tanjiro então começa a se perguntar o que dizer para o Tomioka. O pilar precisa entender que ele tem que continuar vivendo e aceitar a si mesmo. Deve ter sido um treinamento extremamente árduo e difícil para se tornar um pilar da água. Tanjiro sabe que não pode criticá-lo nem falar nada a respeito dele, mas tem uma coisa que ele precisa perguntar. Tanjiro então pergunta pro Tomioka se ele não vai passar para frente o que o Sabito confiou a ele. Essa pergunta faz Tomioka entrar em choque. Ele põe a mão no rosto, se lembrando do dia que Sabito deu um tapão nele. O jovem brigou com o Tomioka dizendo que ele não deveria pensar que tinha que ter perdido a vida no lugar de sua irmã que iria se casar no dia seguinte. Ela sabia muito bem o que estava fazendo quando o colocou embaixo do piso para que ele sobrevivesse ao ataque dos demônios que invadiram sua casa. Achar que ela não deveria ter feito isso é a mesma coisa que xingar a memória dela. O futuro que a irmã do Tomioka garantiu para ele tem que ser passado adiante. Tomioka lembrou dessas duras palavras e também da dor do tapão. Ele não entende por que esqueceu dessa conversa, afinal ela foi muito importante. Talvez seja porque ele não quisesse lembrar dela. Tudo porque se sentiu muito mal depois que Sabito perdeu a vida. Mas agora Tomioka entendeu tudo. Tanjiro acha que fez a pergunta errada e começa a imaginar o que fazer a partir de agora. Talvez convidá-lo para uma competição de comida. Os dois então falam ao mesmo tempo. Tanjiro convida o Tomioka para a competição e o Tomioka diz que vai participar do treinamento. Na cena seguinte, eles estão comendo. E depois, Tomioka diz que vai começar sua sessão de treinamento e pergunta o que a Shinobu está fazendo. Tanjiro não sabe muito bem. E vemos uma cena onde a Shinobu explica para Kanao que não vai poder participar do treinamento dos pilares. Ela tem outra coisa importante para fazer, mas antes vai contar para Kanao como derrotar o demônio que eliminou a família dela. Finalmente vemos mais uma parte do treinamento dos pilares. O pilar aposentado Uzui está maltratando todos os exterminadores de demônios. Ele não dá mole no treinamento, pois se eles não melhorarem, nunca irão aguentar os próximos
próximos treinamentos, que são os treinamentos da Kanroji e do Shinazugawa. Os jovens exterminadores estão passando mal. São diversas áreas que eles têm que treinar com o Uzui e todos já estão achando que aquilo é o inferno. Finalmente temos uma boa notícia. Tanjiro já se recuperou completamente e veio participar do treinamento. Uzui fica muito feliz ao vê-lo e diz que ficou sabendo que ele lutou contra outro Lua superior. Tanjiro tem sorte de ainda estar intacto. Agora, depois de descansar tanto, ele vai poder tirar a ferrugem do corpo ali no treinamento. Vemos então que esse treinamento para o Tanjiro é extremamente fácil. O condicionamento dele é praticamente igual ao de um pilar e ele passa correndo com toda a facilidade. Os outros exterminadores ficam em choque. Eles acham que nunca irão conseguir ficar daquele jeito. Logo, Tanjiro chega para almoçar com as esposas do Uzui. O jovem agradece por tudo que elas fizeram por ele. Ao mesmo tempo, Uzui estava brigando com os outros exterminadores, pois eles têm que comer. Se não comerem, o treinamento da tarde vai ser ainda mais rigoroso. As esposas então saem por aí distribuindo a comida, dizendo que o Uzui vai aumentar o treinamento, é melhor eles comerem. Vemos que dois dos exterminadores estão conversando. Um quer trocar de lugar com o outro para fazer a patrulha durante a noite, mas o outro não aceita. Acontece que quem faz a patrulha durante a noite é dispensado do treinamento de manhã no dia seguinte. Uzui ouve essa conversa e fica decepcionado. Os exterminadores não estão se esforçando. Durante a noite, vemos dois deles fazendo a ronda na cidade. Eles dizem que não precisam se preocupar, pois os demônios estão atrás de uma jovem chamada Nezuko, e por causa disso não vai ter nenhum ali. Enquanto conversavam, um deles simplesmente desapareceu. O outro ficou em choque, achando que era um demônio que tinha pego seu amigo. Ele se preparou até que o outro apareceu mais uma vez, o dando um belo susto. Eles então ouviram um barulho vindo de dentro do beco, mas acharam que não fosse nada e foram embora. Só que nós vemos que tinha um demônio lá. No próximo dia, o treinamento será em duplas. Os exterminadores terão que correr subindo a montanha com alguém nas costas. Tanjiro pega o exterminador mais pesado de todos e mesmo assim sai correndo na frente de todo mundo. Uzui está muito orgulhoso. Tanjiro chega lá em cima muito antes e ainda continua se exercitando. Os exterminadores estão em choque. Eles se perguntam se não tem como lutar contra um Lua superior se não tiverem todo o condicionamento físico que o Tanjiro tem. Na hora do descanso, eles conversam com o Tanjiro e perguntam se os Luas superiores são mesmo tão poderosos, e o jovem diz que sim, são muito mais do que eles imaginam. Quando luta-se contra um deles, você não vê nada, até que de repente escuta um barulho. Já são eles te atacando. Se você sobreviver, pode tentar contra-atacar. Os jovens ficam extremamente assustados. Eles dizem que realmente existe um mundo que pessoas comuns como eles não conseguem entender. Tanjiro está em um nível completamente diferente. Uzui então aparece e diz que eles vão começar a última parte do treinamento de hoje. Todos irão para aquela montanha. Primeiro, vão dar uma volta ao redor dela. Todos os jovens ficam muito tristes e vão cheios de preguiça, menos o próprio Tanjiro. Ele então se lembra do dia que fez a competição de comida com o Tomioka. Acontece que ele já não estava mais aguentando mais e o Tomioka iria vencer. Se isso acontecesse, ele não iria participar do treinamento dos pilares. Só que como todo pilar tem o coração bondoso, Tomioka resolveu dizer para ele que aquele seria seu último prato e se Tanjiro comesse mais um, iria vencer. Suas palavras deram muita esperança para o protagonista, que terminou de comer seu último prato e venceu a competição, levando o Tomioka para o treinamento. Depois disso, vemos um encontro entre o Shinazugawa e o Iguro. O pilar das serpentes diz que seu treinamento está indo muito mal. Ele não imagina que nenhum daqueles exterminadores possam ajudar contra os Luas superiores. O pior é que o Shinazugawa acha a mesma coisa. Mas como o mestre deseja que eles treinem esses exterminadores, não tem outro jeito. Vemos que os dois ainda estão pensando no que aconteceu aquele dia lá naquele castelo. Todos os demônios simplesmente desapareceram. E o Shinazugawa até mesmo já voltou lá e procurou para ver o que era aquilo, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio. Além disso, todos os demônios simplesmente desapareceram. Não estão aparecendo em nenhuma outra cidade. Talvez o alvo deles seja realmente a Nezuko, e eles devem estar se concentrando para começar o ataque. Iguro tem certeza que toda essa calmaria é um presságio de tempestade, mas continuar apenas falando a respeito disso não vai os levar a lugar algum. Os dois então vão começar um combate para treinar. Vemos que Tanjiro já terminou sua corrida e estava ajudando as esposas do Uzui. Elas aproveitam para agradecê-lo por tudo que ele fez lá no distrito do entretenimento. Se ele, seus amigos e o Uzui não estivessem lá, todas elas teriam perdido a vida.
Voltar para casa com vida foi um milagre. As jovens então dizem que Uzui ainda sonha em poder lutar e sempre tem pesadelos porque teve que abandonar o esquadrão de exterminadores. As jovens então se juntam e imploram para o Tanjiro derrotar o Muzan. Ele promete que vai derrotá-lo. No dia seguinte, Uzui fala para todo mundo que hoje eles não vão fazer a corrida nas montanhas que sempre fazem para encerrar o dia. Hoje ele vai substituí-la por um treinamento especial mais próximo do verdadeiro combate. O homem então manda todos irem para a montanha. Batalhas contra demônios sempre acontecem à noite, por isso eles têm que melhorar as habilidades de combate deles durante a noite. Como não dá para enxergar na escuridão, eles têm que aprender a como sentir. A partir de agora, Uzui irá fazer o papel de demônio e irá atacar os exterminadores. O trabalho do Tanjiro será derrotá-lo enquanto protege os outros. O pilar aposentado então começa o ataque. Um a um, ele vai derrubando os exterminadores com golpes de sua katana de madeira. Eles nem conseguem vê-lo. Como Uzui já foi um shinobi, Tanjiro não consegue buscar sua presença através do cheiro, mas ele identifica o homem eliminando seus companheiros. Mesmo que a lua ilumine o Uzui, um dos exterminadores não pode nem acompanhar a velocidade dele. Agora o grupo que sobrou é coordenado pelo Tanjiro. Ele diz que o Uzui já foi um Hashira e ataques meia boca não irão funcionar contra ele. Todos têm que se unir, ficar de costas um com o outro e atacar o máximo que puderem. O Uzui então parte para cima deles, mas agora Tanjiro consegue defendê-los. Quando as katanas de madeira se tocam, o impacto faz todos os outros exterminadores saírem voando. Tanjiro e Uzui então continuam no combate e o pilar aposentado está muito orgulhoso. Todos os outros exterminadores acham aquilo incrível. Tanjiro luta de igual para igual contra um ex-pilar. Essa é uma troca de golpes entre duas pessoas que sobreviveram uma luta contra um lua superior. Vemos também que Uzui está muito impressionado, pois Tanjiro melhorou muito. Esse combate fez os outros exterminadores ficarem animados e eles partiram para cima do Uzui para ajudar. Tanjiro também fica orgulhoso deles. Assim que o treinamento acaba, Uzui pergunta como eles deixaram um pilar aposentado fazer tudo isso com eles. Um dos jovens diz que não tem condições. Uzui já foi um Hashira, mas o homem fala que não treinou eles para ficarem chorando. O jovem então diz que sabe disso e também entende que os pilares junto do Tanjiro podem conseguir derrotar os luas superiores e o Muzan. Isso dá esperança a ele e para todos os outros exterminadores também. Por isso todos irão trabalhar muito para tentar ficar mais fortes e poder ajudar na batalha, mesmo que seja apenas um pouco. Uzui fica muito orgulhoso. No dia seguinte, ele diz que os exterminadores estão realmente ficando mais fortes e não tem mais nada pro Tanjiro fazer ali. Ele tem que ir pro próximo treinamento. Mesmo tendo derrotado um lua superior, eles têm que derrotar o Muzan, senão nada irá mudar. Uzui conta com o Tanjiro. As esposas então dão o lanche do Tanjiro e ele se despede de todo mundo. O próximo treinamento será com o Tokito, que está muito decepcionado com todos aqueles exterminadores. Segundo ele, aquele último que está de pé já teria sido eliminado por um demônio 3 vezes. O Tokito não dá mole para nenhum desses caçadores. Depois de serem atingidos, eles têm que recuperar a forma imediatamente. Tokito manda todos tentarem acompanhá-lo e parte para cima de todos. Um dos jovens perdeu a vida mais uma vez. Ele então diz para os outros que eles não podem parar mesmo que alguém perca a vida. Tanjiro estava em choque observando a tudo e assim que o viu, Tokito ficou extremamente feliz. O treinamento deu uma pausa e vemos que o corvo do Tokito zoa muito com os exterminadores, dizendo que eles são inúteis. Os jovens ficam o tempo todo tentando mandá-la ir embora. Tanjiro então fala que está muito ansioso para treinar com o Tokito e ele diz que também está. O Hashira então pede para Tanjiro segui-lo um momento. Ele o leva até um quartinho ali no quintal onde estava o Kanamori. Tanjiro fica muito surpreso ao vê-lo e pergunta por que ele está ali. Tokito então diz que foi ele quem o chamou até ali. O jovem Hashira pega uma das katanas e a passa para o Tanjiro. Ele pede para que o jovem a segure bem reta em sua direção. Tokito então pega um avião de papel e o arremessa em direção à lâmina. Assim que a toca, o avião é cortado ao meio. Tanjiro ficou impressionado com isso. Aquela lâmina está extremamente afiada. Tokito então diz que é por isso que ele chamou o Kanamori ali. Ele vai ficar permanentemente ali naquele quartinho para dar conta das espadas do Tokito, que diz que quer que essas suas espadas fiquem sempre em melhores condições para as batalhas que estão a por vir. Ele fez esse pedido para o mestre, que permitiu que ele fizesse o que quisesse. Por causa disso, o mestre providenciou esse lugar exclusivo para afiar as lâminas, e Tokito diz que gostaria que ele prestasse mais atenção à sua própria saúde, ao invés de ficar garantindo os desejos de todo mundo. Eles
não têm como agradecê-lo o suficiente. Vemos então que o treinamento continua. Quando conversa com os jovens exterminadores, Tokito é completamente diferente de quando conversa com o Tanjiro. Ele é muito seco. Um dos jovens atacou de raiva e Tokito, depois de derrotá-lo, disse que ele não pode defender seu oponente com ataques baseados em emoções. Não tem como refazer uma luta contra um demônio. Se você vencer 9 vezes e perder uma só, já era. Eles têm que melhorar todos os seus movimentos para poder sobreviver. Por hoje o treinamento terminou e Tokito saiu da sala. Um dos jovens então pede pro Tanjiro conversar com o Tokito e pedir para ele dar uma facilitada nos treinamentos. Desse jeito, eles não irão aguentar lutar contra nenhum demônio. Mas segundo Tanjiro, aparentemente está sendo muito mais difícil para o Tokito do que para os jovens. Ele tem treinado a todos sozinho esse tempo todo e os jovens percebem que isso faz sentido. Mas mesmo assim eles insistem, dizendo que Tokito podia pelo menos falar de uma maneira mais gentil, pois suas palavras cortam fundo. E Tanjiro diz que o tom do Tokito ficou muito mais gentil agora. Isso faz os jovens ficarem tristes. Eles então veem que o Hashira está saindo daquele lugar e comentam que todas as noites ele vai para outro lugar, talvez seja para jantar. Vemos que a noite rapidamente chega à cidade e aquele demônio está lá, espalhando seus olhos, procurando por alguma coisa o tempo todo. Rapidamente vemos quem é esse demônio. É a nova lua superior 4. Com um de seus olhos, ela avista o Tokito. Depois disso, vemos o Hashira do vento e o Hashira das serpentes lutando. Esse é o treinamento que eles fazem todas as noites depois de treinar os exterminadores. Tokito apareceu e pediu para se juntar a eles. Os jovens perguntam se o treinamento dele está indo bem. Para outros exterminadores talvez seja o suficiente, mas não para ele. O Hashira do vento então diz que aquele na verdade é o treinamento verdadeiro para eles. Tokito fala que é injusto apenas os dois poderem participar e para honrar a presença do Tokito, os dois irão lutar contra ele. E logo o combate começa. Tokito é extremamente rápido e poderoso. Os outros dois Hashira ficam impressionados. O combate entre eles é gigantesco. Depois que termina, o chão está todo destruído. E o Shinazugawa falou que o treinamento de hoje realmente foi difícil. Se ele tivesse baixado a guarda por um segundo, teria se machucado. Segundo Iguro, não faz sentido treinar de outra maneira. Shinazugawa fala que durante o dia é o treinamento com os exterminadores, mas à noite é o treinamento de verdade com os Hashira. Desse jeito, não está sendo ruim. Iguro então pergunta para o Tokito como foi o treinamento de hoje. E ele conta que o Tanjiro apareceu. Seus ferimentos estão quase completamente curados. E segundo Tokito, quando chegar a hora do treinamento do Iguro, Tanjiro já estará completamente renovado. O jovem Hashira das serpentes fica muito feliz, pois isso significa que ele poderá utilizar toda a sua força nesse treinamento. Shinazugawa também está feliz. Ele quer mostrar para o Tanjiro que mesmo recuperado, o jovem ainda não está no nível de um Hashira. Vemos que a presença do Tanjiro realmente faz muito bem para eles. Em seguida, vemos mais treinamentos do Tokito. Ele agora fala que ninguém pode parar de se mover depois que um cair, ou senão todos perdem a vida. Além disso, ele percebeu uma coisa: os jovens não estão com tensão suficiente e por causa disso, ele vai utilizar espadas de verdade. Todos ficam em choque. Até mesmo o Tanjiro começa a duvidar um pouco desse treinamento. Logo, o primeiro combate começa. Vemos que o jovem exterminador está com muito medo de lutar contra o Tokito com espadas de verdade. Ele quer desistir, mas o Hashira insiste e o jovem levanta a espada. A tensão realmente está muito alta e antes de começar, Tanjiro tenta falar alguma coisa, mas o exterminador pede desculpas e cai no chão. Tokito se aproxima e diz que só pelo fato daquele exterminador não ter atacado sem pensar já significa um progresso. O jovem então diz que comparado com o Tokito, ele não pode compreender o quão difícil é uma batalha de verdade. Mas ele sabe que toda noite Tokito vai para algum lugar e na manhã seguinte aparece com o corpo cheio de ferimentos e manchas. O jovem então fala que todos irão trabalhar ainda mais. Tokito fala que todos eles estão trabalhando bem, mas isso não garante a vitória. Ele não quer que ninguém ali perca a vida para um demônio e quer que todos vivam o máximo possível. Tanjiro ficou feliz com suas palavras. Os dias passam rapidamente e vemos que durante o treinamento, Tokito elogia o Tanjiro, pois ele já está muito mais rápido. Enquanto lutam, Tokito parece muito feliz e dá várias dicas para o Tanjiro, como por exemplo, tensionar e relaxar seus músculos entre seus movimentos. Tanjiro melhora exponencialmente a cada minuto e Tokito fala que fazendo isso, a estamina dele irá durar mais. O jovem então quase pega o Hashira desprevenido e depois de se impressionar, Tokito diz que o fluxo dos movimentos das pernas e do quadril do Tanjiro está perfeito
perfeito. Ele já pode ir para o próximo Hashira para treinar. Tanjiro fica impressionado, pois ele só está ali há 5 dias. E Tokito diz que é claro, é porque ele está fazendo tudo o que o Hashira diz. Um grupo de jovens exterminadores fica feliz, pois eles já estão ali há 2 semanas e talvez seja a hora de sair. Mas Tokito diz que não entende do que eles estão falando, pois eles ainda não são bons o suficiente. Só hoje, por exemplo, eles têm que praticar o golpe com a espada até que o boneco de treinamento quebre. A diferença no tratamento faz todos começarem a chorar. Tanjiro então tem uma ideia. Ele quer fazer uma competição de aviões de papel com o Tokito. Ele ouviu falar que Tokito gosta muito de aviões de papel e por causa disso é essa competição. Se Tanjiro vencer, Tokito terá que tratar os outros exterminadores com mais gentileza. O jovem Hashira aceita, mas diz que não tem como Tanjiro vencer. Eles então vão pro lado de fora. O avião que cair primeiro perde. Os dois então começam e todas as vezes que lançam seus aviões, Tokito ganha. Tanjiro realmente não tem a menor chance. Ele, entretanto, só precisa vencer uma vez, mas não consegue nunca. Todos os exterminadores então querem entrar no desafio e vão fazer seus aviões para competir com o Tokito. No final, todos arremessam ao mesmo tempo e se divertem muito. Na verdade, era isso que o Tanjiro queria. Agora Tokito está se dando muito melhor com todos os exterminadores. Tanjiro então vai conversar com o Tokito e fala para ele que sabe que o Muzan está atrás de sua irmã, pois ela é um demônio que pode andar sob a luz do sol. Ele, entretanto, a deixou sob os cuidados de uma pessoa especial para poder se concentrar no treinamento. Tokito então fala que juntos eles têm que trabalhar para derrotar o Muzan. Vemos então que depois desse treinamento, Tanjiro vai treinar com a Kanroji e a primeira coisa que ela faz é levá-lo para comer diversas comidas diferentes. São coisas que o Tanjiro nem ao menos nunca ouviu falar, como panquecas e manteiga. Assim que as coloca na mesa na frente do Tanjiro, o jovem fica em choque. Ele nem ao menos sabe como deve comer e é a própria Kanroji que bota um pouco na boca dele com o garfo. O jovem ficou maravilhado. Logo em seguida, ela diz que Tanjiro, depois que terminar de comer, tem que vestir aquela roupa. Logo vemos o treinamento que ela tinha em mente. Uma música toca e todos estão vestidos como se fossem para o balé. Kanroji irá treinar a flexibilidade deles com a dança. E vemos que o Tanjiro está sempre animado, mas seus colegas estão muito envergonhados. A jovem diz que é essencial eles aprenderem a soltar os corpos e logo os colocam em dupla para começar esse treinamento. Só que os jovens estão fazendo errado e Kanroji terá que demonstrar como é o certo. Ela senta com um deles e depois estica as pernas do jovem, que chega a deixar sair um grito. Agora sim, o Tanjiro começou a se assustar. Isso não é apenas se soltar, é uma técnica poderosa. Logo chega a vez dele e a Kanroji o pega para fazer a mesma coisa. Tanjiro só pode gritar. Por sorte, o treinamento dela foi extremamente rápido e logo o Tanjiro já foi para treinar com o Iguro. O pilar estava esperando por ele, mas logo o manda ficar calado. Acontece que Kanroji contou tudo sobre o Tanjiro para ele e até mesmo mandou uma carta para ficar elogiando o jovem. Ela dizia que foi muito divertido treinar com o Tanjiro e as palavras de admiração dela acabaram deixando o Iguro extremamente irritado por causa dos ciúmes. Ele então planeja deixar o treinamento do Tanjiro especialmente difícil. O pilar então o leva para dentro do dojo, onde ele encontra diversos exterminadores presos a madeiras. Eles estão ali pois o treinamento do Tanjiro será acertar diversos alvos com a espada sem atingir aqueles jovens. Todos eles foram escolhidos pois têm habilidades medíocres e nunca evoluíam no treinamento, fazendo o Iguro apenas desperdiçar seu tempo. O pilar então vai fazer uma demonstração desse treinamento. Ele acerta os alvos entre os exterminadores com extrema precisão e velocidade. Tanjiro ficou em choque ao ver essa cena. Agora chegou a vez dele e Tanjiro consegue ouvir dentro de seu coração as almas dos exterminadores implorando para não serem acertados. O jovem então começa a acertar esses alvos, mas de maneira muito lenta, e o Iguro perde a paciência. Não é assim que se deve treinar. Ele então vai começar a participar junto do Tanjiro e manda o jovem acertá-lo com sua espada, mas já de primeira Tanjiro deixa de acertá-lo por causa de seu colega e acaba sendo acertado pelo Iguro. Os dois então continuam, mas o Tanjiro sempre acaba sendo acertado pelo Iguro, pois ele não consegue colocar seus amigos em risco. O tempo todo ele não para de escutar dentro de seu coração todos pedindo para não serem acertados. E para piorar a situação, a espada do Iguro torce e dobra como se fosse uma cobra. Ele sempre acerta o Tanjiro. Os dois estão utilizando o mesmo tipo de espada, mas como a dele consegue dobrar daquele jeito? Tanjiro está tendo um problemão e o Iguro não tem a menor pena dele. O jovem sabe que precisa golpear com
com precisão, mas suas mãos estão tremendo e ele acaba acertando seus colegas sem querer. No final do dia, todos já foram desamarrados, mas Tanjiro não para de treinar. Seus colegas perguntam por quê e ele diz que é porque não quer causar mais problemas para eles. Suas palavras animam todo mundo, que resolvem voltar a treinar também. À noite eles vão tomar um banho, mas tem certeza que vai fazer arder todos os ferimentos do treinamento. É isso mesmo que acontece. No segundo dia, Tanjiro ainda está muito lento e Iguro fala que nessa velocidade o treinamento não faz sentido. No terceiro dia, continua lento e mais um banho ardido. Agora chegou o quarto dia. Tanjiro está correndo, mas ainda acerta seus amigos e resolve tentar uma nova tática. Ele vai se concentrar apenas no Iguro. Num combate de verdade, se a espada ficar presa em uma árvore ou em uma pedra, pode ser fatal. Tanjiro sabe que tem que desviar de tudo como se fossem obstáculos para sua espada. O treinamento então recomeça e agora Tanjiro está completamente diferente. Ele troca golpes contra o Iguro com muito mais precisão e sente que nunca teve tanta precisão assim em sua vida. Ele consegue desviar e até mesmo acertar seus golpes. O jovem acaba rasgando um pedaço da roupa do Iguro com um desses golpes. Nesse momento, ele soube, já que conseguiu cortar um pedaço da roupa do pilar, com certeza o treinamento acabou. Eles vão lá pra fora e Tanjiro agradece muito por tudo, mas Iguro ainda está irritado com ele e o manda desaparecer dali, alertando também que se ele continuar falando com a Kanroji, a situação vai ficar complicada para ele. Agora Tanjiro vai em direção ao dojo do Shinazugawa, mas no caminho ele recebe um baita susto com o Zenitsu. O jovem brotou do nada pedindo pro Tanjiro ajudá-lo a fugir. Ele já nem aguenta mais ficar de pé e chegou ali se arrastando pelas paredes como uma lagartixa. Enquanto ele reclamava, de repente uma mão o pegou por trás. Era o próprio Shinazugawa. Zenitsu tem duas escolhas: ou volta pro treinamento ou é eliminado ali mesmo. O jovem está extremamente assustado. Shinazugawa então o desmaia e manda o Tanjiro carregá-lo. Logo, o próprio Tanjiro diz que está animado para treinar com o Shinazugawa, mas ele manda o jovem não se empolgar muito, pois ainda não reconheceu seu valor. Mas pro Tanjiro está tudo bem. Ele também não reconheceu o valor do Shinazugawa ainda. Afinal, ele apunhalou a Nezuko. Essa audácia fez o Shinazugawa ficar irritado. O treinamento começa e vemos que ele não dá mole pra ninguém. Todos entram no cacete. Agora Tanjiro entendeu por que Zenitsu queria fugir. O treinamento do Shinazugawa consistia em todos o atacando o tempo inteiro até não aguentar mais. Não tinha nenhum intervalo, a menos que a pessoa desmaiasse. Até mesmo o Iguro dava mais intervalos. Zenitsu estava culpando o Tanjiro por tudo isso, já que ele não o ajudou, e por causa disso o Shinazugawa pegava mais pesado ainda com o Tanjiro. Se ele abaixasse a guarda por um segundo, ficava muito ferido. Uma hora, enquanto andava por dentro do dojo, Tanjiro viu o irmão mais novo do Shinazugawa tentando conversar com ele, mas vemos que o pilar não o reconhece mais como irmão, pois ele é fraco e o manda desistir de ser um exterminador. Shinazugawa dá as costas pra ele e seu irmão mais novo só diz que quer ser amigo dele e conta que até mesmo comeu um demônio para poder se tornar mais forte. Só que ao ouvir essas palavras, Shinazugawa ficou extremamente irritado e todos sentiram a pressão no ar. Ele então partiu para cima de seu irmão mais novo e o Tanjiro teve que intervir correndo para salvá-lo, ou ele teria sido eliminado. Os dois atravessaram uma parede e foram pro lado de fora. Zenitsu ficou extremamente assustado, achando que já ia ter mais treinamento. Ele então se deitou no chão para fingir que desmaiou e chamou os outros exterminadores para fingirem também. O jovem então percebeu que era o Tanjiro que tinha aparecido e ficou mais assustado ainda quando viu que o velhote Shinazugawa estava descontrolado. Tanjiro fala pro Shinazugawa que não vai deixá-lo eliminar seu próprio irmão, mas ele diz que não iria eliminá-lo, apenas fazê-lo não poder mais se mover. Entretanto, existe uma outra chance. Se o jovem desistir do esquadrão de exterminadores agora, Shinazugawa irá deixá-lo escapar. Mas Tanjiro não vai permitir nada disso, pois ele não tem autoridade para fazer essas coisas. Não interessa o que tenha acontecido. Se não fosse pelo Genya, eles não teriam derrotado o Lua Superior. Shinazugawa então percebe que para poder descer o cacete em seu irmão, ele vai ter que passar pelo Tanjiro e parte para cima dele. Shinazugawa ficou impressionado, pois Tanjiro parou seu punho e ainda conseguiu acertá-lo com um golpe. Ele então mandou Zenitsu pegar o Genya e correr dali. O embate continuou contra o Shinazugawa e Zenitsu pegou o Genya para correr. No caminho, o jovem disse que o irmão dele é completamente louco, mas Genya se irritou e o acertou com um golpe, pois ele não pode insultar seu irmão. Aquele embate contra o Shinazugawa durou até o anoitecer e por causa disso, Tanjiro recebeu uma reprimenda dos superiores. O treinamento com o Shinazugawa foi suspenso e Tanjiro foi proibido de se aproximar dele. No fim, Tanjiro
Tanjiro não conseguiu aproximar os irmãos. Vemos então que ele e Zenitsu foram para o treinamento do último dos pilares. E assim que chegaram, viram uma cachoeira e diversos exterminadores estavam treinando embaixo dela. Eles recitavam versos a respeito do Buda. Zenitsu e Tanjiro ficaram em choque e perceberam que atrás deles estava o pilar responsável por esse treinamento. Sua concentração era tanta que nem o fogo lhe machucava. Eles terão que aprender a fazer esse tipo de coisa também. Sejam bem-vindos a esse local de treinamento. O primeiro e mais importante passo do treinamento será treinar o centro do corpo. Além dele, os membros inferiores são necessários para estabilizar todo o corpo, e se estiverem bem poderosos, esses membros permitirão ataques muito mais precisos e uma defesa impenetrável. Para começar esse treinamento, eles terão que entrar nas águas geladas do inverno e aguentar a pressão da cachoeira. Depois disso, o próximo passo será levantar aqueles 3 troncos de madeira. E finalmente o último passo será empurrar aquela rocha gigante por pelo menos 109 metros de distância. O treinamento do pilar Himejima, o mais forte dos exterminadores de demônios, consiste em apenas esses 3 simples passos. Ele também menciona que seria muito perigoso assar os exterminadores com fogo. Por causa disso, ele removeu essa parte. Tanjiro, entretanto, pede licença, pois o Zenitsu acabou de desmaiar. Himejima então o manda colocar o jovem nas águas do rio. Dentro d'água, o corpo do Zenitsu sente as baixíssimas temperaturas e ele acorda desesperado. Um treinamento dentro de um rio durante o inverno é algo que passa de todos os limites. O jovem sente como se seus órgãos estivessem prestes a explodir. Está muito frio e já agora fora da água, ele sente como se fosse congelar até perder a vida. Abruptamente, Zenitsu vê a presença de outros exterminadores ali. Eles estão agarrados às rochas e um deles manda o Zenitsu se agarrar a uma delas, pois elas são quentes. Com toda sua velocidade, Zenitsu parte para cima de uma dessas rochas e quando toca nelas, começa a chorar de emoção. A rocha está tão quente que o faz se sentir como se estivesse sendo abraçado por sua mamãe. Tanjiro estava nas águas do rio, tentando acostumar seu corpo às baixas temperaturas. Tudo estava muito difícil, até que bem em sua frente, ele viu Inosuke e um outro exterminador treinando embaixo da cachoeira. Os dois utilizavam cantos para poder permanecer concentrados, mas logo o outro exterminador desistiu. Tanjiro está impressionado, pois Inosuke não desiste, até que de repente ele para de fazer seu canto. Inosuke desmaiou e o Tanjiro é quem teve que salvá-lo e reanimá-lo. Agora chegou a vez do protagonista. Ele vai para debaixo da água e fica impressionado com a força da correnteza. O outro exterminador fala que é bom se concentrar, mas ele tem sempre que ficar utilizando os cantos para que todos saibam que ele ainda está consciente. O treinamento é extremamente difícil. Se relaxar o corpo por apenas um segundo, a correnteza pode até partir seu pescoço. Na cena seguinte, vemos o Tanjiro também em cima de uma rocha. O jovem tenta se aquecer enquanto está desesperado, e outro exterminador diz que ele e o Inosuke são realmente fora da curva, pois já conseguiram ficar embaixo da cachoeira imediatamente. Ele mesmo demorou o dia inteiro só para se acostumar com a temperatura da água do rio. Hoje, finalmente, ele conseguiu ficar 2 horas embaixo da cachoeira e vai poder ir para a próxima parte do treinamento. A parte triste é que ele já está ali há 10 dias. Mais tarde, Tanjiro faz alguns peixes na brasa pro pessoal e fica impressionado, pois Inosuke é a primeira pessoa que ele vê que come até os ossos dos peixes. Ele já está em seu 10º e diz que tem que comer para se tornar bastante forte, pois o pilar Himejima com certeza é o mais forte de todo o esquadrão de exterminadores. Tanjiro diz que realmente até mesmo o cheiro dele é diferente e ele se pergunta se o Himejima já fez sua marca aparecer. Todos os exterminadores ao redor estão em choque, pois eles nem ao menos conseguem entender direito a conversa dos dois. Zenitsu, entretanto, não acredita nessa conversa toda. Ele aposta que o velho Himejima não consegue mover uma daquelas rochas. Tudo que ele deve estar fazendo é torturando os exterminadores. Tanjiro fala que ouviu dizer que o Himejima consegue empurrar rochas muito maiores do que aquelas, mas segundo Zenitsu, você não deve acreditar em tudo que ouve. E logo o próprio Zenitsu fica em choque. Himejima aparece ali empurrando realmente uma rocha muito maior. Todos estão em choque, mas o Tanjiro fica animado. Ele quer um dia poder empurrar uma rocha como aquelas, mas Zenitsu briga com ele dizendo que isso é coisa de louco. Apenas um gigante como Himejima conseguiria fazer algo do tipo. Mas o próprio Inosuke, assim que termina
termina de comer, diz que vai levantar alguns troncos e depois partir para as rochas. Zenitsu e Tanjiro ainda têm que ficar na cachoeira, e como o jovem Zenitsu sempre acaba se dando mal, Tanjiro tem que salvá-lo toda vez. Mesmo assim, o treinamento foi rápido e Tanjiro já foi pro próximo passo, levantar os 3 troncos de madeira. Isso também foi moleza para ele. Agora finalmente o jovem chegou à parte final do treinamento, e à noite vemos que aquele demônio Lua Superior ainda estava observando as ruas e dizia já ter encontrado 60% dos exterminadores de demônios. Essa Lua Superior estava conversando com o próprio Muzan. Ele está orgulhoso pois ela cresceu e ficou muito mais poderosa. Os dois estão procurando pela Nezuko e também pelo quartel-general dos exterminadores de demônios. Em seguida vemos o Tanjiro tentando de tudo para empurrar aquela rocha até que sua sandália arrebenta. Quando volta para conversar, ele vê alguns jovens desistindo do treinamento. Eles já perceberam que não vai dar para ajudar na luta contra o Muzan e resolveram voltar para se dedicar simplesmente a ajudar fora do combate. Tanjiro então agradece muito por toda a ajuda deles, pois com pessoas ajudando do lado de fora do combate, todos poderão se dedicar muito mais na luta contra o Muzan. Mais tarde, Tanjiro faz o almoço para todos que ficaram. Eles ficam em choque, pois a comida do Tanjiro é tão gostosa que os faz se lembrar da comida das mães deles. E dá pra ver que o Tanjiro capricha nos bolinhos de arroz. Isso o faz ter boas memórias do passado. Tanjiro então volta pro treinamento, mas ainda não consegue mover a rocha, mesmo que se esforce muito. Já se passaram 6 dias e ele já não sabe mais o que fazer. Abruptamente, o Genya aparece. A primeira coisa que ele fala é que a marca do Tanjiro ficou mais escura. O jovem fica feliz em saber disso. Genya também está ali para agradecer pela ajuda com o seu irmão. Além disso, ele menciona que está nessa parte do treinamento também e já até consegue mover a rocha. Ele então pergunta se Tanjiro não está utilizando movimentos repetitivos. E o Tanjiro não estava. É normal, pois o Himejima não é muito bom em explicar as coisas. Você tem que assisti-lo fazendo para depois entender. Para poder aumentar sua concentração, você tem que fazer uma determinada ação várias vezes repetidamente. No caso do Genya, ele utiliza alguns cantos. Tanjiro entendeu o que fazer e depois que o Genya foi embora, ele começou a tentar replicar o que aprendeu, movimentos repetitivos. O jovem então começa a utilizar toda a sua força mais uma vez e consegue mover um pouquinho aquela rocha. Seus amigos exterminadores então aparecem, o chamando para fazer o jantar, pois eles já não conseguem mais comer outra comida. Genya também se junta a eles para fazer o jantar e pergunta se o Tanjiro conseguiu usar os movimentos repetitivos para mover a rocha. O jovem diz que esse estilo é muito diferente da concentração máxima e o Genya então fala que talvez seria bom dele se lembrar de alguma emoção bem poderosa para ajudar seus batimentos cardíacos a acelerarem. E Tanjiro começa a tentar se lembrar de alguma memória. Genya acredita nele. Vemos então que antes mesmo do sol nascer, Tanjiro já voltou para o treinamento. Ele sabe que usando movimentos repetitivos poderá levar sua concentração ao máximo, e o que ele vai utilizar para ficar repetindo é a imagem de seus amados e as palavras do Rengoku: acenda o fogo de seu coração. Graças a isso, Tanjiro consegue mover a rocha e ainda acende a marca em seu rosto. Zenitsu e Inosuke chegaram logo após isso, e Inosuke não queria perder pro Tanjiro, só que já é tarde demais. Bem na frente deles, Tanjiro faz o que nunca conseguiria fazer. Ele utiliza toda a sua força através dos movimentos repetitivos e seu corpo começa a se acostumar. Ele está começando a conseguir ligar a marca quando quiser e empurra a rocha. Seus amigos ficam em choque, eles perderam pro Tanjiro e o jovem continua empurrando a rocha. Ao mesmo tempo, Muzan se perguntava como será que é o rosto do Ubuyashiki. A seguir vemos um pardalzinho trazendo uma mensagem e os amigos do Tanjiro ainda estão em choque. Ele começou a empurrar a gigantesca rocha e não parou mais. O jovem sabia que se parasse por apenas um segundo, seus músculos iriam desistir completamente. Toda essa sua força de vontade fez o Inosuke conseguir empurrar a sua rocha também, e o Zenitsu está completamente assustado. Abruptamente ele recebe a visita do Shuntaro, aquele pardalzinho. Ele estava vindo trazer essa carta para o Zenitsu e teve que bicá-lo para poder receber sua atenção. Vemos que algum tempo depois, Tanjiro finalmente empurrou a rocha até os 109 metros necessários para o treinamento. Ele está completamente sem energias. Seu treinamento com o Himejima finalmente acabou e o jovem cai de exaustão. Ele então percebe algo terrível. Está desidratado e se ninguém aparecer ali para
lhe dar um pouco d'água, ele vai perder a vida e não vai mais poder se encontrar com seus amigos. Mas como um milagre, alguém aparece e derrama água nele. Era o próprio Himejima. Tanjiro tenta agradecer enquanto ele continua derramando água em sua boca. O pilar diz que ele terminou o treinamento da rocha e, além disso, por causa de suas escolhas corretas lá na vila, Tanjiro conseguiu o seu reconhecimento. Acontece que lá na vila dos ferreiros, Tanjiro colocou a vida de todos os moradores à frente da vida de sua própria irmã, e isso o torna um exemplo de espadachim. Mas o Tanjiro diz que não foi bem assim. Na verdade, a decisão foi da Nezuko, não dele. Ele, na verdade, foi completamente indeciso e as pessoas quase perderam a vida por causa dele. Vemos então que Himejima se lembrou de diversas crianças. Ele diz que essas criaturas chamadas crianças são puras, inocentes e fracas. Além disso, sempre pendem à mentira e não ligam de ser cruéis. Muitas vezes são a personificação do egoísmo. Entretanto, essa criança à sua frente é diferente. Tanjiro continua dizendo que ele sempre é ajudado por amigos e aquele dia foi por pouco. Por causa disso, Himejima não deve reconhecê-lo assim tão facilmente. O jovem então agradece por todo o treinamento e Himejima diz que não importa o que ninguém diga, ele reconhece o Tanjiro. E para explicar essa decisão, ele começa a contar sua história. Anos atrás, ele criava crianças órfãs em um templo. Um dia, ele conseguiu bastante comida com um mercador, pois essa comida estava prestes a ficar estragada e ele vendeu a um preço muito mais barato. Dois desses jovens cozinharam toda essa comida para os outros e vemos que a menor deles, chamada Sayo, pegou seu pedacinho de peixe e levou até o Himejima. Segundo ela, ele está muito magro e precisa comer mais. Ele riu dizendo que a Sayo é uma jovem muito doce, porém ele não precisa disso. Seu treinamento o deixou muito forte e a fome já não o incomoda mais. Ele a manda comer o peixe e também diz que ele é muito mais forte do que parece. Mesmo que ninguém ali fosse parente de sangue, todos viviam juntos e eram felizes como uma família. Himejima achou que viveria daquele jeito para sempre. Entretanto, uma certa noite, um jovem que quebrou as regras ao não voltar para o templo antes de anoitecer, encontrou um demônio e para poder salvar a si mesmo, ele disse pro demônio que poderia devorar 8 crianças e o Himejima em um templo. Naquele lugar onde eles viviam, as crenças a respeito de demônios eram fortes e por causa disso todas as noites Himejima queimava incenso de Wisteria. Aquele jovem apagou todo esse incenso e guiou o demônio para dentro do templo. 4 jovens foram eliminados instantaneamente. Himejima tentou de tudo para proteger os 4 que sobraram, mas 3 jovens não fizeram o que ele mandou e tentaram fugir. O demônio também as eliminou. Tudo isso pois não confiaram no Himejima. Naquela época, ele comia pouco e era muito magro e tímido. Nunca nem ao menos tinha levantado seu tom de voz. Além de tudo isso, que uso teria um adulto cego? Esses com certeza foram os pensamentos que fizeram aqueles jovens correr. Tanjiro fica em choque ao descobrir que Himejima não consegue enxergar. O pilar continua a história dizendo que a Sayo foi a única que ficou e obedeceu às ordens. Por causa disso, Himejima lutou acreditando que tinha que proteger a Sayo, não importa o que acontecesse. Ele partiu para cima do demônio e de cara recebeu um corte na testa, mas depois, utilizando sua força extrema, removeu os 2 membros superiores da criatura e depois atingiu o demônio repetidamente com toda a sua força. E ele se lembra que bater em uma coisa viva era um sentimento terrível e nunca vai se esquecer do quão revoltante foi fazer aquilo. Pela primeira vez, ele estava dando golpes com toda a sua força e essa força era aterrorizante até mesmo para ele. Se aquele demônio nunca tivesse o atacado, talvez ele nunca teria descoberto o quão forte era. O jovem continuou dando pancadas no demônio até o dia clarear. Ele perdeu a noção de tudo tentando proteger a Sayo, mas quando pessoas chegaram à cena do que aconteceu, ela disse algo que ele não acreditou. A jovem falou: "Ele é um monstro e eliminou todo mundo." O medo de toda aquela experiência deve ter feito que ela imaginasse coisas, afinal era apenas uma criança de 4 anos. Mesmo assim, Himejima gostaria que Sayo tivesse apreciado o que ele fez por ela. Ele queria ao menos ter ouvido um obrigado. Essa simples palavra teria o salvado, mas tudo que crianças conseguem fazer é pensar a
respeito de si mesmas. O corpo do demônio se transformou em cinzas quando o sol nasceu e tudo que sobrou foram os restos dos jovens. Himejima então foi mandado para a prisão por ter tirado a vida deles. Se o mestre Ubuyashiki não tivesse se metido, ele teria sido executado. Depois disso, Himejima se tornou muito desconfiado de tudo e todos, até mesmo do próprio Tanjiro. Não importa o quão bondosa uma pessoa pareça ser, no último instante, quando tudo está prestes a ser perdido, ela mostra sua verdadeira natureza. Mas o Tanjiro, entretanto, nunca correu, nunca virou seu olhar e, o mais importante, nunca mentiu. O jovem é puro e pouquíssimas pessoas podem ser desse jeito em todas as situações pelas quais ele passou. Tanjiro é especial e, com seus olhos que podem observar as almas das pessoas, Himejima tem certeza disso. A partir de agora, ele vai ajudar o Tanjiro para que ele nunca desvie de seu caminho. Tudo isso foi muito emocionante e o jovem começou a chorar. O treinamento do Pilar da Rocha acabou. Antes de ir embora, Tanjiro foi até onde estava o Zenitsu para perguntar se ele já conseguiu mover a rocha e também levar o almoço para ele. O jovem diz que ainda não, e Tanjiro, dizendo que tem que partir para seu próximo treinamento, fala que está preocupado com o Zenitsu, pois ele não tem falado muito nos últimos dias. O jovem então dá boa sorte para o Tanjiro e, muito sério, fala que agora, não importa o que aconteça, ele descobriu o que tem que fazer. Ainda preocupado, Tanjiro pergunta se tem algo que ele possa fazer, mas Zenitsu só diz que ele tem que fazer o que tiver que fazer. O jovem agradece a tudo que o Tanjiro faz por ele, mas segurando aquela carta, diz que essa é uma coisa que ele tem que fazer sozinho. Vemos então que Tanjiro estava indo em direção à casa do Tomioka. Ao chegar lá, ele viu que o próprio Gyu estava em um combate contra o Shinazugawa. Esse é o treinamento entre os pilares. Tanjiro fica impressionado, pois os dois são extremamente rápidos, porém agora ele pode enxergar claramente seus movimentos. O combate é impressionante, os dois são extremamente fortes e no final as espadas dos dois se partem. Shinazugawa quer partir para o combate mano a mano, mas Tanjiro o impede. Ele diz que Shinazugawa deve estar lutando por causa de bolinhos de arroz recheados com feijão doce. O jovem descobriu que Shinazugawa gosta desses bolinhos, pois durante seu treinamento ele sempre saía de dentro de casa cheirando a esses bolinhos. Por causa disso, para parar com a briga, ele vai fazer esses bolinhos pro Shinazugawa. Nem mesmo o Tomioka sabia que ele gostava desses bolinhos. E extremamente irritado, Shinazugawa acertou o Tanjiro. Quando acordou, Shinazugawa já tinha ido embora e Tomioka falou que aquilo era o treinamento dos pilares. Tomioka está feliz, pois ele não sabia como conversar com o Shinazugawa, que está sempre irritado, mas agora sabe sua comida favorita e vai andar com um bolinho desses no bolso para caso eles se encontrem na próxima vez. Talvez assim eles se tornem bons amigos. Vemos que enquanto ia embora, Shinazugawa descia as escadas e encontrou um dos olhos da lua superior. Eles foram infiltrados. Depois disso, vemos a mansão Ubuyashiki. Infelizmente, Muzan encontrou onde se esconde o líder dos exterminadores de demônios e veio confrontá-lo. Ubuyashiki diz que é um prazer finalmente conhecê-lo, mas o próprio Muzan só consegue dizer que Ubuyashiki está muito feio. Hoje é o último episódio dessa temporada e está impressionante. Ubuyashiki fala para o Muzan que finalmente ele está ali, o demônio que sua família tem se dedicado há mais de 1000 anos para tentar eliminar. Ubuyashiki pede para Amane descrever a aparência do Muzan e ela conta tudo a respeito de suas vestimentas, seus olhos e de suas pupilas alongadas como as de um gato. Ubuyashiki continua dizendo que sempre teve a certeza de que Muzan odiava ele e sua família e sabia com certeza total que ele apareceria pessoalmente para eliminá-lo. Muzan fala que está extremamente decepcionado. Sem saber o que faziam, todos os líderes da família Ubuyashiki se intrometeram em seus negócios por mais de 1000 anos. Ver que o líder atual está nesse estado é absolutamente vergonhoso. Afinal, sem nem fazer nada, o líder já tem cheiro de morte. Ubuyashiki então se esforça para se levantar e fala que meio ano atrás, um doutor falou que ele só teria mais alguns dias para viver, mas mesmo assim ele ainda está vivo e até mesmo o doutor não tem palavras para descrever isso. Ubuyashiki fala que foi apenas graças à sua vontade inabalável de derrotar o Muzan, mas o próprio demônio fala que essa vontade acaba hoje, pois irá eliminar o Ubuyashiki. O líder dos exterminadores então começa a contar uma história a respeito do Muzan e ele terem a mesma linhagem sanguínea. Só que como ele já tem mais de 1000 anos de idade, os dois não são mais parentes tão
próximos. O Buyashki então continuou dizendo que porque sua família deu origem a um monstro como Muzan, ela foi amaldiçoada. Todos os jovens que nasciam eram fracos e logo perdiam a vida. Quando a família estava prestes a ser extinta, eles receberam o conselho de um padre. O homem falou que já que a família deu origem ao demônio, a única maneira de se livrar dessa maldição seria se dedicando a derrotar esse ser. E a partir daí, a família Buyashki começou a ter esposas de famílias de padres. E por causa disso, seus filhos tinham menos chances de perder a vida ao nascer. Só que ainda assim, ninguém em sua família viveu mais do que 30 anos. Só que toda essa história pro Muzan não faz sentido. Ele pergunta se a doença do Buyashki já subiu para o cérebro. Segundo o demônio, não existe nenhuma relação causal entre esses dois eventos. E o Muzan sabe disso, pois ele nunca enfrentou nenhuma punição divina. Nunca nenhum deus ou Buda apareceu para puni-lo por todas as centenas, talvez milhares de pessoas que ele já eliminou. O Buyashki, entretanto, fala que essa é a maneira errada de pensar. Ele então pergunta qual é o sonho do Muzan. E vemos que o demônio nesse momento estava com um sentimento estranho. Mesmo estando na fonte de todos os seus problemas dos exterminadores de demônios, ele não sente ódio. Na verdade, é o contrário. Muzan então observa as filhas do Buyashki brincando com uma bola e cantando enquanto se divertem. Ele então percebe que o sentimento era algo como nostalgia e até mesmo um pouco de alívio. Isso o irrita um pouco. E também ele não entende o fato de só haver 4 pessoas nessa casa: o Buyashki, sua esposa e suas 2 filhas. Por que não existem guardas? O Buyashki então fala para ele que sabe qual é seu sonho: a eternidade. Muzan sonha em ser imortal e o demônio confirma isso. Ele está prestes a realizar esse sonho quando finalmente colocar as mãos na Nezuko. O Buyashki, entretanto, diz que ele não vai conseguir fazer isso. E o Muzan insiste. O demônio menciona que, ao contrário do Buyashki, ele tem todo o tempo do mundo. O líder dos exterminadores então explica que o Muzan está errado e diz para ele que, na verdade, eternidade são os sentimentos das pessoas. Esses sentimentos são eternos. Por 1000 anos, os exterminadores de demônios nunca desapareceram, mesmo que muitas vidas tenham sido perdidas. E isso prova que os sentimentos das pessoas que o Muzan considera ridículos são imortais. O sentimento de nunca perdoar aquele que tirou a vida de seus amados é eterno. Nesses 1000 anos, ninguém nunca perdoou o Muzan. Ele provocou a ira do tigre e do dragão inúmeras vezes. O demônio acordou o que deveria permanecer dormente. Todos o estão observando e também estão determinados a nunca deixá-lo escapar. Mesmo que o elimine, o esquadrão de exterminadores vai continuar seguindo em frente. O Buyashki em si não é importante, e a última coisa que ele diz é que sua morte não vai ser sem sentido. Ele é respeitado por todos os exterminadores, especialmente os Hashiras, o que significa que sua morte irá apenas aumentar a moral deles, que partirão com tudo para cima do Muzan. O demônio então perde a paciência e está pronto para eliminar o Buyashki. Ao mesmo tempo, vemos um corvo alertando a todos que está acontecendo um ataque na mansão Buyashki. Todos os Hashira estão correndo para tentar salvar seu mestre, e o próprio Tanjiro está junto do Tomioka. Vemos então uma reunião dos Hashiras outro dia. Eles gostariam que pelo menos 2 deles ficassem sempre com o mestre, mas Himejima explica que isso é impossível. Desde o dia que ele virou Hashira com 19 anos de idade, o mestre nunca permitiu algo como isso. O líder sempre diz que os Hashiras são preciosos demais e não podem ser usados para a proteção de uma única pessoa. Nenhum dos líderes da família jamais teve um guarda-costas. Vemos que agora todos os Hashiras estão correndo para tentar chegar a tempo. Muzan está prestes a eliminar o Buyashki, mas abruptamente tudo começa a explodir. A mansão inteira está sendo tomada pelas chamas e as casas explodem. Muzan não pôde fazer nada. A mansão inteira explodiu e os Hashiras viram ao longe essa gigantesca explosão. Logo em seguida, o próprio Muzan é arremessado ao longe. Seu corpo foi quase totalmente destruído pela explosão, mas por ser o rei dos demônios, ele começa a se regenerar instantaneamente. Agora sim, ele está irritado e não acredita que mesmo com um olhar tão sereno em seu rosto e um sorriso digno do Buda, o Buyashki conseguiu explodir sua família inteira com explosivos. Muzan estava errado. Ele achou que o Buyashki era um humano normal, só que isso é outra coisa. Mesmo esperando algum tipo de armadilha, isso estava em outro nível. Os explosivos também estavam cheios
cheios de straps para aumentar a letalidade e segurar sua regeneração. Muzan sabe que isso significa que ainda tem mais alguma coisa para chegar. O Buyashki deveria ter outro plano além desse. O demônio então percebe a presença de diversos humanos se aproximando. Devem ser os Hashiras. O Buyashki planejou tudo isso e o atacou como se fosse uma serpente. Esconder uma intenção maligna desse jeito com um corpo tão jovem é algo impressionante. Será que sua esposa e família sabiam desse plano? Muzan tenta parar de pensar nisso para poder se recuperar mais rápido. E abruptamente, uma arte demoníaca aparece e o atravessa com vários espinhos. Ele está preso e para se libertar tem que absorvê-los, até que a Tamayo aparece. Ela usou uma arte demoníaca para se esconder e pegá-lo de surpresa. Em seguida, explica que Muzan absorveu seu punho e ele estava cheio de remédio que transforma demônios em seres humanos. Ela está ali para poder pagar por todos os seus pecados de ter eliminado tantos seres humanos. E gritando desesperadamente, ela fala que agora é a vez do Himejima. O pilar da rocha então aparece e com um poderoso ataque destrói completamente a cabeça do Muzan. E vemos através de suas memórias que o Buyashki sabia o dia exato que o Muzan apareceria e pediu para o Himejima utilizar essa oportunidade como isca e remover a cabeça dele. O mestre sabia que o demônio iria aparecer apenas por intuição e a família Ubuyashiki tinha um extraordinário senso de intuição. Alguns até mesmo diziam que essa era a capacidade de ver o futuro. O Buyashiki sabia que nenhum dos outros Hashiras iria aceitar utilizá-lo como isca e por causa disso apenas o Himejima ficou sabendo. Ele aceitou esse grande fardo chorando, mas faria de tudo por seu mestre. Tudo que o Buyashiki queria é que nenhuma de suas outras preciosas crianças tivessem que perder a vida. Vemos então que, como ele previu, Muzan consegue regenerar sua cabeça instantaneamente. Ele não perde a vida mesmo que ela seja destruída. Segundo o Buyashiki, provavelmente a única coisa que pode destruí-lo é a luz do sol. Ou seja, a batalha contra Muzan será uma batalha de resistência. Pelo que acabou de presenciar, Himejima sabia que a regeneração do Muzan era mais rápida e poderosa do que de qualquer outro demônio que ele já tenha visto. Mesmo danificado pela explosão do mestre e também enfraquecido pela Tamayo, ele ainda tem isso tudo de força. Os Hashiras vão precisar lutar até o amanhecer. E logo todos eles se aproximam e veem o Himejima batalhando em um nível absurdo contra o Muzan. A estratégia do mestre foi brilhante. Himejima fala para todos que o demônio não vai perder a vida mesmo que tirem sua cabeça. Todos partem para cima dele ao mesmo tempo, inclusive o Tanjiro, mas nesse momento Muzan sorri. Todos então são teleportados para aquele castelo. Até mesmo todos os exterminadores que nem estavam ali. Vemos que Inosuke ficou extremamente feliz. Finalmente a batalha vai começar. Muitos caíram lá, inclusive o Zenitsu, que está impressionantemente focado e sério. Todos querem eliminar Muzan e o demônio fala que eles irão agora direto para o inferno. Só que o Tanjiro fala que é ele que irá perder a vida e não irá permitir que Muzan escape. O Rei Demônio então o desafia a cumprir essa promessa. Obrigado por assistir, até o próximo!